diz Marcos 13:33? O que é que diz? Hein? Não, assim não, assim não. Vocês estão falando a palavra de Deus. Como é que diz Marcos 13:33? Sabe que uma colmeia de abelhas é mais afinada que você, né? Eu creio que a coisa mais importante em cima disto é nós prestarmos atenção para o que o texto bíblico nos traz. Nós estamos falando na segunda mensagem sobre a volta de Cristo, não é? E as 4 estações. Mas o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês dizem, o céu está vermelho, vai chover, o céu está assim, é bom para peixe, mas vocês não sabem interpretar os tempos. Por conta disso, o Senhor, Ele mesmo, entre tantos ensinamentos que deixou para a igreja, Ele deu uma série de detalhes, sabendo que com o tempo, mudando naturalmente os costumes, mudando os entendimentos, mudando a forma de culto, as pessoas teriam uma certa tendência, né, a ficarem um pouco relaxadas. Durante mais ou menos 1.800 anos da história da igreja, desde o tempo dos apóstolos até o século XIX, a igreja tinha uma só crença, a igreja tinha uma só fé, baseado no ensinamento do Senhor Jesus e dos apóstolos. A igreja acreditava que a sequência que seguiria era uma, e depois então o Senhor voltaria. Mas, em 1830, mais ou menos, uma jovem irlandesa católica, de 15 anos de idade, não sei se comem feijão na Irlanda, né? Mas ela teve um pesadelo e ela trouxe para o seu padre como uma revelação, né, de que o que estava até então a igreja acreditava não era verdade. E isso mudou tudo por causa dessa revelação dessa jovem, que não tem fundamento bíblico nenhum. Entrou a confusão no meio do povo de Deus. E o povo de Deus passou a crer em coisas que não estão na Bíblia. Então, nessa palavra, não é minha intenção, de forma alguma, esgotar este assunto. Este é um dos assuntos mais cheios de diferenças, de entendimentos. Mas eu gostaria que você se sentisse estimulado a meditar sobre ele e estudar. Porque nós tivemos a Reforma, que já fez 500 e poucos anos agora, 505 anos parece, a Reforma Protestante. Martim Lutero não mexeu com essa parte da escatologia. A escatologia nunca foi a parte mais forte da Igreja Católica. E com o surgimento dos diferentes entendimentos, né, dois grandes ramos que existem, que é o calvinismo e o arminianismo, então plantou-se esse esfriamento no meio da igreja, que eu tenho me esforçado nos últimos anos a tentar. Eu estou combatendo isso aí. Eu sou responsável pelo rebanho que o Senhor me colocou, e eu quero que todos vocês estejam esclarecidos. Uma coisa não muda: salvação não muda. Enquanto não resolverem, né? Porque ainda tem gente dizendo que Jesus não morreu na cruz, que ele desmaiou. Mas a base da nossa fé é que ele morreu,
foi sepultado e ressuscitou. Amém. E o que não muda é que quem crer e for batizado será salvo. Isso não pode mudar. Que nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Isso não pode mudar. Tudo mais, sabe, são alterações, são coisas que não devem acontecer, sim, mas nós temos que estar atentos para a nossa salvação. Então eu quero falar hoje sobre 5 verdades acerca do arrebatamento. Para que vocês, aqueles que nunca ouviram, o arrebatamento é uma promessa de Jesus, quando ele disse, né, ele mesmo disse, né, certo, que ele voltaria para buscar o seu povo. É promessa dele, que ele iria voltar. E é interessante que enquanto os cristãos ficam nessa briga, se você conversar com qualquer muçulmano radical, eu tenho conversado com alguns, radical, daquele mesmo que só a palavra judeu para ele é palavrão, ele tem que lavar a boca 7 vezes. Eles creem que Jesus vai voltar em Jerusalém e para salvar, sabe quem? Os muçulmanos. É crença deles. Eu já vi aqui nesta cidade letreiros enormes aí. Já vi. Jesus está voltando. Você está preparado? E embaixo, leia o Alcorão. Quer dizer, aquilo que a igreja tem vergonha de falar, por causa de alguns falsos teólogos, que pregam até contra o arrebatamento, os muçulmanos, as pedras estão falando aí fora. Então eu quero falar sobre 5 verdades acerca do arrebatamento, ou seja, desse evento glorioso que está profetizado na Bíblia, em que o Senhor vai vir para buscar o seu povo. Que povo? Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O Senhor não vem buscar cristão e não vem buscar judeu. O Senhor vem buscar o povo dele. Deus só tem um povo. Deus só tem um povo. Ou você é povo de Deus, ou você não é povo de Deus. Mas se você é povo de Deus, então você vai se interessar por isso. Primeira verdade bíblica, profetizada, falada com clareza. Não existe aqui jogo de palavra, não tem esse negócio de, é mais isso, mais um artigo, vai no grego. Eu não sou grego, não sei falar hebraico, eu estudei a Bíblia em português, então eu tenho que me prender onde está a minha fonte. Abra a sua Bíblia aí. Pastor, não tenho Bíblia, grande pecado. Se você, de vez de tomar todas essas Coca-Colas venenosas que você tem tomado na tua vida, tivesse juntado dinheiro para comprar uma Bíblia, você estaria melhor. Coca-Cola é veneno, gente. Melhor coisa para tirar ferrugem da lataria dos carros é Coca-Cola. Imagina o que faz lá dentro de ti. Mas tem crente enferrujado mesmo precisando tomar Coca-Cola. Achou? Tem Bíblia você? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não sei onde é, então vai estudar. Está no Novo Testamento. Pronto, já dei uma dica grande para você. O Novo Testamento é o Novo Testamento. Então, você vai, né? Acabou os evangelhos, tem Atos, depois tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí desses Efésios vem primeiro aos Tessalonicenses, que é importante, que é parte das revelações que Paulo recebeu no céu. Ele foi ao 3º céu, é o único dos apóstolos que teve a coragem de escrever sobre isso. Eu fui ao 3º céu. Muito bem, o verso 3 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, verso 3. Estamos falando de uma verdade bíblica.
Eu vou falar sobre verdade, não vou falar sobre invenção humana. Segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, portanto aos Tessalonicenses, né? Capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, primeira verdade das 5. O Senhor Jesus não vai voltar sem que aconteça algo na igreja chamado apostasia. E o que é apostasia? É desviar-se dos fundamentos da fé. É quando a igreja deixa... Ah, pastor, então nós temos um exemplo assim. Na verdade, a apostasia começou desde quando entraram as imagens na igreja. Adoração de imagens. Porque Deus disse o quê? Não farás para ti imagens de escultura. Não disse, Senhor Deus, nem fala em adorar. Fala de fazer. Fala de fazer. Ela começou daí. Só que aí veio a reforma, surgiu a igreja reformada, da onde saíram todas essas igrejas agora, né? Presbiteriano, batista, metodista, assembleanos, esses irmãos menonitas, que foi a primeira divisão que teve, né? Enfim, aí desses aí começou essa confusão que nós temos hoje. Mas o que diz aqui? Ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Por quê? Porque não será assim. O que não será? Então vamos ver agora o versículo 1 do mesmo capítulo. Você está com a Bíblia aberta? Amém? Amém? Porque não será assim. O que não será? O que não será assim? Muito bem. Então Paulo diz assim: irmãos, rogamo-vos pela vinda do Papa Francisco a Moçambique. É isso daqui? Não. Ah, não? Jesus Cristo. Pela vinda do Cristiano Ronaldo, África do Sul. Não. Rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que está falando, o assunto específico é a vinda de Jesus. E Paulo não deixava as coisas pelo meio. Foi um dos melhores professores da Bíblia, Paulo. Eu considero o melhor dos ensinadores foi Paulo. Porque ele não deixava nada pelo meio. Ele diz assim: irmãos, eu rogo a vocês, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, vinda, reunião. Isso é arrebatamento, amém? Amém. Ele vem para levar a igreja. Vem. Vinda de Jesus é uma coisa, certo? Nossa reunião com Ele é encontrá-lo. Isso é arrebatamento. Então, o assunto aqui é arrebatamento. Amém, aleluia. Eu não sei como é que esses teólogos europeus e americanos, eles conseguiram ser enganados, porque isso foi um engano. E aí Paulo diz assim aqui, Paulo sabendo que esse espírito do engano iria acontecer, ele diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, primeiro fato, primeiro grande, dos últimos sinais que eu digo assim, certo? Antes de Jesus vir, é apostasia. É a igreja se desviando dos fundamentos básicos da fé. E qual é o fundamento da fé? Salvação só em Jesus. Fundamento básico da fé, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que está na Bíblia. Nós temos que ir ver o que está na Bíblia. Não é o que o santo irmão, o erudito, não sei das quantas lá. Não me interessa o que o irmãozinho santo escreveu. Me interessa o que está na Bíblia.
que diz assim, que a Bíblia diz acerca dela, homens santos inspirados por Deus escreveram. É o que está na Bíblia acerca dela. Então temos que ficar com a Bíblia, não é com conversa fiada de A, B, C ou D. Então, primeira grande verdade, apostasia. Mas não é uma apostasia qualquer, é de caráter geral. Nós estamos praticamente vendo isso, eu diria que ainda vai piorar. Essa apostasia, esse esfriamento, né? Esse desviar-se dos fundamentos da palavra, isso vai piorar. Já existe no mundo inteiro, mas vai piorar. Veja, portanto, Mateus 24, 12 a 14. Evangelho de Mateus, agora ficou mais fácil. É o primeiro livro do Novo Testamento. Ah, pastor, não sei o que é testamento. Então você está pior do que serve em tiroteio. Está mesmo mal. Achou Mateus 24, 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós temos que entender esse esfriamento do amor aqui é parte do processo de apostasia. Como disse o presbítero Apolinário, nós não damos oferta como moeda de troca. Uma vez fui hospedado na casa de um jovem pastor. Tinha uma igreja linda, um homem, sabe? Mas ele entrou pelo caminho dessa teologia da prosperidade. Eu considero que ele praticamente acabou ali o ministério dele. A oferta não é moeda de troca. É sim! Então, são essas pequenas coisas que foram entrando na igreja. E aparentemente, você vê que nós temos hoje, além de outras coisas, né, o pessoal que prega só fé e milagres. Toda a sua verdade se baseia nisso, quando isso não é a verdade total. E deixou as outras coisas. E com isso foi entrando. Hoje nós temos, por exemplo, nós vemos hoje, tem cultos que você vê, que você não sabe se você está num culto a Deus, ou sei lá onde, as pessoas perderam a noção da realidade. Pregadores e pregadoras que vão trajados da maneira mais estranha possível. Não de acordo com a sua cultura, mas sim de acordo com a cultura do mundo. E isso é um tipo de apostasia. Porque a apostasia é quando o pecado já não faz mais diferença. Quando a pessoa já não se dá conta mais que aquilo não agrada a Deus. E Paulo disse, ninguém vos engane. Quando você vê apostasia, o tempo está perto. Então a primeira coisa, primeira verdade acerca do arrebatamento é apostasia. Ah, pastor, e os terremotos? Isso aí já aconteceu há muito tempo. Segunda verdade sobre o arrebatamento. Por que essa segunda verdade é importante? Como eu disse, até mais ou menos 1830, 1825, a igreja só tinha uma crença. A crença que deixou Cristo e os apóstolos acerca do tempo do fim. E aí surgiu um ensinamento que foi recebido assim como água no deserto. E que ensinamento era esse? Irmãos, eu posso falar porque eu próprio acreditei nisso, eu fui ensinado assim. Eles prepararam, né, a pasta lá na Europa, levaram para a América, enlataram aquilo, mandaram para lá, para a América do Sul e para o resto do mundo. E nós, inocentes na igreja, pegamos aquilo, nem fomos ler o rótulo para ver se tinha o que estava ali
o que compunha aquela lata lá dentro. Só comemos. E comemos isso. O arrebatamento vai ser secreto. Vai ser só a igreja que vai saber. O mundo não vai saber. E aí Jesus vem buscar a igreja, os crentes sobem, aí vem a grande tribulação, e na grande tribulação, aqueles crentes desviados que ficaram vão se converter, Israel também. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. A volta do Senhor não será secreta, não será... porque ele vem como ladrão à noite. Sim. Sabe por que ele vem como ladrão à noite? Porque por mais alarme que tu ponha na tua casa, por mais coisa que tu ponha, segredo, não sei o quê, lá, se você não vigiar, você vê quantos... Não, mas eu estava dormindo. O ladrão entrou, roubou tudo. Ele vem como ladrão à noite para aqueles que estão adormecidos, para aqueles que estão dormindo, que não prestam atenção aos sinais. Apocalipse, último livro da Bíblia, 1:7. Apocalipse, último livro da Bíblia. O que diz aí? Este vem com as nuvens. Sim. Todo olho o verá. Todo olho? Todo olho. Então, se é secreto, como é que todo olho vai ver? Hein? Se é secreto, como é que todo olho vai ver? Não é secreto. E sabe por que não é secreto? Primeiro livro histórico do Novo Testamento, qual é? Atos. A pastora está para começar um outro curso aí, para o pessoal aprender um pouco sobre Bíblia. O curso que ela dá é muito bom. Quem fez, aprendeu. Vamos ler Atos capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Atos capítulo 1, vê quanto você perde. Tem igreja aí, irmão, que nem lê a Bíblia mais. Então não existe para os crentes também a igreja. Diz assim, Atos capítulo 1, versos 9, 10 e 11. E quando dizia isto, dizia o quê? Foi a última palavra de Jesus para os discípulos, que está no verso 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus estava falando isso, ele estava falando, dando esse último recado para os seus discípulos. E enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Eles viram Jesus subir. E estando com os olhos, claro, até eu ficaria, pregado. Jesus estava aqui agora, sumiu ali. Está onde? Todos ficaram assim. Todos ficaram olhando para o céu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, que se supõe eram anjos. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Eu diria não, meu pai, porque Jesus subiu, né? Se a Maior estivesse lá, ela respondia na hora para as pessoas, não ia ficar calada não. Esse Jesus, olha aí a palavra dos anjos. Isso não é boca de homem, isso é a boca de Deus falando. Amém. Esse Jesus, que dentre vós
foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Da mesma maneira, assim como vocês viram ele subir, todos vão ver ele descer. Não será secreto. Amém. Será visível. Entendeu? Eu estou lendo a Bíblia. Não estou aqui fazendo jogo de palavras com ninguém. A primeira carta, eu falei, né, que disse que Tessalonicenses era importante, né? Então, se você chegou no segundo, volta e vai para o primeiro Tessalonicenses. No capítulo 4, que é quase no fim, porque só tem 5, né? Diz assim, capítulo 4, verso 16. Olha só o quão secreto será. Veja só o segredo que vai ser a vinda de Jesus. Uma coisa secretíssima. Porque o mesmo Senhor descerá do céu silenciosamente. Como é que está aí? Com alarido. O que é alarido? Alarido é gritaria, é barulho. Então, e esse assunto de secreto? Como é que é? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E que mais? Com voz de arcanjo, meu amigo. Você não queira ouvir. Depois que você ler a Apocalipse, você vai ver o que é a voz do arcanjo. Não é de um anjo, é um arcanjo. Está acima do anjo. E com o que mais? Com a trombeta de Deus. Olha, se você ler lá no livro de Êxodo, quando a trombeta soa no monte, o povo, a Bíblia diz de Moisés, depois relata, o povo estremecia só de ouvir a trombeta. Eu só de imaginar, estou todo arrepiado aqui, a trombeta de Deus soando no monte, o povo estremecia e disse, Moisés, por favor, fala conosco, porque se Deus vier falar, a gente vai morrer. Então, olha só quão secreto vai ser. E vai vir com gritaria, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Muito secreto, né? Põe secreto nisso. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Uma vez só, não tem segunda chamada. Eu perdi a prova, eu vou pedir um atestado médico ali para o Lucas, que ele era médico, diz, olha, ele estava um pouco doente, perdeu aí a prova, o arrebatamento, então ele vai na segunda. Porque é claro. Não tem segunda chamada. Só uma chamada só. Voz de arcanjo, trombeta de Deus. Você, quem não ouvir isso, irmão Sérgio? Aí já está com o ouvido tapado. A cera do pecado tapou o ouvido de tal maneira que não ouve mais nada. Terceira verdade. Será algo glorioso e extraordinário. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormirão, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a mesma trombeta que Paulo fala ali no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque a trombeta soará, Paulo disse, gente, vocês não se enganam. E se havia uma coisa que judeu sabia bem, que era a trombeta. Uma vez eu trouxe aqui uma mensagem sobre as duas trombetas que Deus mandou fazer. Foi a única ocasião, porque o judeu, o shofar, a palavra shofar é chifre.
É o chifre do carneiro, chofar e chifre. Eles usavam o chofar tanto como uma espécie de uma corneta, né? Mas trombeta, Deus mandou fazer de prata. Que prata é símbolo de redenção na Bíblia. Não é nosso assunto agora. Mas o judeu conhecia bem esse assunto de trombeta. E Paulo foi claro ao dizer para eles, gente, a trombeta soará. Amém. Antes, a última, depois não tem outra trombeta, não. Não vai ter nem mais uma trombetinha, não, de reserva ali para chamar os que estão adormecidos por aí, não. É só essa. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. A mesma palavra. E nós seremos transformados. Então vai ser algo extraordinário, algo fantástico. Olha, irmão, se vai cair avião, não sei. Eu sei que quando eu vim morar aqui na África do Sul, eu viajei muito com o pastor Figueiró, o Beto conheceu, né? Alguns da igreja aqui conheceram, ele veio uma vez para nós aqui há muitos anos atrás. Ele era piloto, ele disse para minha irmã Eliel, até hoje, aqui a South Africa Airways, os dois pilotos, um tem que ser crente, obrigatoriamente crente, não pode ser dois desviados, tem que ser crente. Aqui, esse país, quando eu vim para cá, era um país cristão. Isso era lei na África do Sul. A República da África do Sul era assim. Por quê? Porque eles imaginavam que dois estarão no trabalho, né? Imagina, irmão chama, né? Dois pilotos desviados desse tipo aí que está esperando não sei o quê. E aí, Jesus vem, né? E o povo todo ia morrer. Assim não, então é o não crente para ficar e o crente para subir, para poder segurar o avião. Não querendo que ninguém morra. Isso acontecia, isso que me falou foi o pastor Figueiró, que era piloto. Será algo glorioso, extraordinário, fantástico. O que vão inventar, certo? As teorias que vão criar, eles já vão começar a criar antes. Vocês se preparem, igreja, eu já disse isso aqui antes, eu já falei quando eu dei esse estudo aí uns anos atrás, se preparem. Eles estão criando toda uma teologia, estão reformando, eles vão criar bases na arqueologia para desacreditar a Bíblia, para dizer que nós estamos pregando mentiras, que é para o povo se desviar de vez. Por isso o Senhor disse, se aqueles dias não fossem abreviados, porque nessa altura, quando estiver reinando o anticristo, ele vai inundar o mundo com as teorias dele. Mas essa é a verdade. Os mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos, que Paulo disse, nem todos dormiremos, nem todos vão morrer. Mas antes, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Então essa foi a terceira. A quarta verdade. A quarta verdade eu podia ter colocado até como segunda, porque é a continuação do mesmo capítulo 2, verso 3 de Tessalonicenses, né? Quando Paulo diz assim, Paulo diz aqui com muita clareza, não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse personagem que é comumente conhecido como anticristo, porque, e presta atenção porque é interessante, o versículo 4, continue a ler, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então o anticristo não vai ser só contra Deus, o Jeová Rafa, o Jeová Shalom, não será só contra Adonai, ele será contra todo tipo de adoração. Então esse pessoal que adora a imagem, os 300 milhões de deuses da Índia, todas aquelas caras feias lá do Nepal, tudo vai ser proibido. Eles estão trabalhando hoje em prol de Satanás. Porque eles vão fazer, diz que eles vão fazer uma imagem da besta e vão conseguir dar vida a essa imagem.
não sei se vai ser algo tecnológico, eu estava vendo agora, essa semana, uma empresa chinesa, ela já está criando a mais de robôs com aparência 100% humana, textura da pele, olhos, movimentos, tudo. Então, para dar vida a uma imagem, algo que no tempo que João viu isso aí, né, lá no capítulo 13 de Apocalipse, salvo erro da minha parte, parecia algo, hoje é possível, né? Mas você não duvide do poder de Satanás. Deixa eu repetir aqui, versículo 4, vou ler de novo uma parte do 3. Não será assim, antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Portanto, o anticristo vai... Aqui é que está a coisa. Quando o anticristo vier, a igreja vai estar aqui. Se Jesus não vai vir antes do anticristo, nós vamos estar aqui para conhecer. Então, eu não sei como é que foram tirar isso da Bíblia, sabe? E aí, assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que, aí Paulo traz aqui um mistério, que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui dizem que isso possivelmente será o terceiro templo, né, que vai ser construído, e o camarada vai lá e vai querer ser adorado lá dentro. Bom, eu espero não estar aqui mais nessa altura. Se estiver, então quem estiver aqui, essa miuçalha aí, novinha ainda pode estar aqui nessa altura, né? Não esqueça, quando você falar desse sujeito que vai fazer a paz com todo mundo, vai fazer Hamas, né, Hezbollah, e esses ayatolás todos abraçarem lá os judeus, todos somos irmãozinhos, amiguinhos, cuidado. Eu disse, quando disserem que tem paz e segurança, é que vai vir a destruição. Está na Bíblia, eu só vou falar do que está na Bíblia. Então, a quarta verdade, Jesus voltará depois que o anticristo se manifestar. Amém? Amém. É o que está na Bíblia. Isso quer dizer o quê? A igreja vai conhecer o anticristo, vai saber quem ele é. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, Paulo já dizia, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No verso 8 do mesmo capítulo 2, diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu falei agora, com alarido, voz de arcanjo, promessa de Deus, vai ser algo tão extraordinário que o anticristo vai ter um piripaque e vai morrer ali mesmo. Não vai sobreviver. O Senhor vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Glória a Deus. Amém. Quinta verdade. Essa é a parte que muita gente não quer aceitar. Até eu falei aqui, Jesus virá após a grande tribulação. Irmãos, eu não vou nem usar Marcos. Marcos, eu já li sobre isso, está aqui, ó. Aqui sobre isso. Marcos capítulo 13, que nós já lemos aqui, porque verso 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde a criação do mundo até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, abreviou Deus aqueles dias. E aí vem aqui, depois disso, nessa altura, se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for, até. Então, esses falsos cristos e falsos profetas, é Marcos 13. Eu disse para vocês que é Mateus 24, mas eu estou me atendo ao texto do mês, que é Marcos capítulo 13. É a mesma profecia, repetida. Os evangelhos são sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos porque eles contêm praticamente os mesmos ensinos.
Então, vai haver esse evento chamado de grande tribulação. E agora sim, lendo lá em Mateus, que alguém ficou preocupado, o pastor falou Mateus e não leu, eu vou ler Mateus 24 para você não ficar triste. Mateus 24, versos 20 e 21 diz assim: além de outras coisas, começa, mesmo que tem em Marcos 13, tem em Mateus 24. Né? Quem estiver no campo, verso 18, não volte para buscar suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O Senhor falou para judeus. Não, o Senhor está falando para aqueles que iam plantar a igreja na terra. E orai para que a vossa fuga não aconteça num sábado, porque o Senhor sabia que muitos judeus nesse tempo já estariam esperando por ele. Porque haverá então grande aflição, isso é Mateus 24, hein? Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, Jesus virá depois disso, depois desse episódio. Então, se você espera ser arrebatado antes, só se você fechar os olhos aqui, né? Para muitos, Jesus já se completou, quem morreu, né? Mas se você espera ser arrebatado, saiba que você vai passar pela grande tribulação. Você vai saber o que é isso. Nunca houve. Não é nada igual ao Holocausto. Não é nada igual à grande perseguição contra o povo de Deus que aconteceu ali na Europa, em que os cristãos reformados foram perseguidos, eram queimados, enfim, nada disso. Eles achavam que mas não é algo pior do que isso. Diz que se os dias não fossem abreviados, nem os salvos se salvariam. Então, irmãos, o contexto todo que eu li, tudo que eu li aqui, nos mostra que Jesus não voltará antes que esses sinais. Quais são os sinais? Apostasia, certo? Apostasia, manifestação do anticristo. Isso tem que acontecer. Grande tribulação. Então o que nós temos é estar preparados. Porque só o fato de a gente ter ficado em casa sem poder trabalhar, por causa de um vírus que ninguém sabe o que é, até hoje, está tudo por aí. O mundo continuou, está aí, a Covid a Covid não acabou, é um vírus, qualquer está aí. Ninguém está usando máscara, ninguém mais tapa a cara para espirrar, todo mundo anda nos aviões, tudo que é lugar aí, e onde está? A Covid está aí. Só que aquilo era para dar notícia. Mas todo mundo ficou apavorado. Vamos morrer. Chamado de vírus da China, não é vírus da China, não. Que foi um vírus criado, foi, mas não foi criado na China. Eu tenho certeza que não foi criado na China. Então, se uma coisinha inventada pelos homens parou o mundo e parou a igreja, você imagina quando o próprio diabo estiver governando o mundo como Senhor da terra, exigindo ser adorado. Aí essas igrejas apóstatas, essas igrejas desviadas, elas vão fazer o quê? Elas vão abrir os braços. Por quê? Porque ele vai fazer sinais. Esse pessoal que gosta de encher estádio atrás do profeta esse, profeta aquele. Eu acabei de ler a vocês, irmãos. Haverá falsos profetas, falsos cristos, realizando milagres. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos.
Então o Senhor já disse o que vai acontecer e como vai acontecer, só não disse quando. Por isso, aí vem o encerramento, né? Seria a sexta verdade. Eu não coloquei aqui, é o que você é extendido aí, Marcos 13, 33. Podemos ler agora Marcos 13, 33? Sim ou não? O 32 diz o quê? Porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Aí vem, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Eles não sabiam naquela hora. Aqui não está não sabereis, está não sabeis. Nós agora já sabemos, o Senhor já nos disse qual será esse tempo. Nós temos que olhar o mundo à nossa volta. Vigiar tudo. Vigiar nossas atitudes, nossas palavras. Fala vocês, irmãos. Agora está cheio aí o YouTube de uma cantora gospel. Antigamente era cantor evangélico. Eu, quando me criei na igreja, era cantor evangélico. Agora é cantor gospel. Não sei porquê. É porque evangélico tinha que ser crente, lavado no sangue do Cordeiro. Agora gospel é qualquer um. A cantora gospel, ela só não tem tatuagem na cara. O resto, o corpo todo tatuado. E disse que eu descobri que eu não sou mais mulher, eu sou homem. Pronto. Então ficou doida de vez, né? Perdeu o juízo. Mas a isso, agora vem assim, uma pessoa daquela que canta, e canta ainda tem igreja que convida essa coisa para poder cantar. E ela canta. Tem uma outra, irmão, tem uma outra aí que nem crente não é do mundo. Faz show com aquilo nem é roupa, se rebolando toda, e para no meio, chora e entrega uma profecia. Que tal essa? E o povo cai em lágrimas. E até algum crente bestalhão que está lá no meio, desviado com certeza também, fala língua estranha. Isso é apostasia. É quando o princípio da fé, porque o Senhor não disse assim, pelos sinais, pelos frutos os conhecereis. Olha o fruto. Olha o fruto. Quando você vê o fruto que aquela pessoa está dando, você vai saber. Fica com a palavra. Vamos estar em pé, gente. Fique na palavra. Permaneça na palavra. Não se afaste da palavra. Se você permanecer na palavra de Deus, você não será enganado. Porque o engano vai ser grande. Quando Paulo diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque o engano seria grande. Olhai, olha o mundo à volta assim. Aqui quando você fazer o exame de trânsito, se você parar no Stop Street e você não olhar 4 vezes, 2 para a direita e 2 para a esquerda, você falha o exame na hora. Isso é imperdoável. 4 vezes, 2 para a direita e 2 para a esquerda. Então, olhar é importante. Mas não é só olhar, orar. Porque quando você ora, você se aproxima de Deus. E vigiar para saber se você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém? E não esqueça, viu, que não vai ser secreto, viu? Vai ser com barulho. Para acordar esse mundo. Para dizer o rei está voltando. O esperado das nações chegou. E o que eu acho interessante em Apocalipse 1:7 é que os judeus vão estar lá. Sabia? Claro que ele vai chegar no Monte das Oliveiras.
O que eles vão... Olha aqui, ó, um 7, interessante. Lindo isso. Bom mesmo, se lê. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Sabe o que é traspassar? Aqueles que mandaram ele para a cruz. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Enganados, correndo atrás dos milagres do anticristo, vão perder, porque é nessa hora, como nós dissemos aqui no domingo passado, ele vai mandar os seus anjos nos 4 cantos da terra. Isso é questão de segundo. Você vê essa piscada aqui na luz agora? Foi a luz que foi. Vai ser algo assim. Em fração de segundo, milésimo de segundo, os anjos vão catar os escolhidos e vão levar. E você? Onde é que você vai estar nessa hora? De que lado você vai estar nessa hora? Dessa turma que só quer boa vida, só oba-oba? Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado. Que a tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Eu peço ao Senhor que essa palavra possa ir bem longe, mesmo, Senhor, na cabeça daquele que é mais radical, mais enganado, Senhor, e possa penetrar, Senhor Deus, e trazer luz, trazer esclarecimento, trazer despertamento, trazer vida. Eu oro por cada família aqui presente ou representada, Senhor, que a luz do teu Evangelho Santo possa entrar nessa família, possa, Senhor Deus, tirar todo o mal, tirar as trevas, tirar a escuridão, tirar a insegurança, Senhor, tirar a mentira, tirar a maldade, o adultério, a fornicação, as drogas, Senhor, e trazer paz, trazer salvação, trazer transformação para cada família. Pai, perdoa os pecados da tua igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Deus Santo e Eterno, vem estar conosco. Nos despede na tua paz, Senhor. Nos dá uma semana de paz e segurança. Guarda o teu povo. Faz a diferença, eu te peço, entre o justo e o ímpio, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Possui fartura e paz no coração. Lembre-se que nesta terra há quem chore um pedaço de pão. Se cumpre a palavra de Deus no meio de cada nação. Mas o meu sentimento humano derrama do meu coração. Preciso que se levante. Primeiro grupo de crianças que já chegou. Aqui nós temos algumas crianças menores que estão sentadinhas aqui. Outras estão aqui nas cadeiras. Não se vê que tem até com a mochila, ó. A pasta escolar está aqui, ó. Eles vão para a escola. Outros já vieram, tá ali, ó. E espera por você, irmão. Se você possui fartura e paz no coração. Ai.
Fortaleça o meu sentimento humano, derrama do meu coração. Abra sua mão e estenda ombro, irmão. SOS África é o grito de uma multidão, com pele diferente, mesma cor no coração, que chora por socorro e espera por você, irmão. Só chorar não é o bastante, tão grave é a situação. É preciso que se levante uma grande multidão.